Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 16, que fala assim: Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Somente o versículo 16. O que está acontecendo aqui? Caim matou Abel. A gente já vê a história de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja, tá? Então, o que Deus fez com Caim? Deus tirou Abel do jardim do Éden e deu para ele uma nova terra para ele morar lá. Ou seja, Caim foi meio que expulso do Éden para poder vir a se redimir pelo pecado que ele havia cometido com o irmão. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui na história, se você pegar para ler, você vai ver que o jardim do Éden é o jardim que Deus fez para Adão, depois trouxe Eva, depois de Eva e Adão vieram seus descendentes, que Caim e Abel. Só que o jardim do Éden era um local santo, era um lugar sagrado, era um lugar que Deus fez ali para aquela família, para Adão, para Eva. Até então era um lugar santo antes de vir o pecado, Depois que veio o pecado, da quebra de comer o alimento ali da fruta, o pecado se instalou ali, ou seja, teve conhecimento do bem e do mal. Então Caim e Abel eram irmãos. Caim sentia inveja de Abel, ok? Então, a partir do momento que o pecado se instala na tua vida, a tendência tua é se afastar dos caminhos do Senhor, que é o que aconteceu aqui. Caim, já existiu o pecado, ok? O pecado começou com os pais, que foram lá e comeram do alimento, houve-se uma desobediência a Deus. Ok, depois veio a geração de Caim e Abel. Caim, por inveja, foi lá e matou Abel. Ok? Uma comparação de achar que ele era... que o Abel estava superior a ele, e ele foi lá, sentiu inveja e matou Abel para poder se manter ali unicamente sozinho, vamos colocar dessa forma. Porém, o pecado já estava instalado, no jardim do Éden, e automaticamente dentro de Caim existia uma brecha, uma predisposição para o pecado, que ele deu mais uma brecha para a oposição atuar na vida dele. E com isso, Caim se afastou mais ainda de Deus, mais ainda do jardim do Éden, entende? Então, o que a gente conclui dessa história toda aqui? Que o pecado, ele nos afasta dos caminhos do Senhor. A gente precisa lembrar que para estar na presença de Deus, nós precisamos ser tão santos quanto Deus. A gente precisa andar em santidade, a gente precisa estar purificado para poder estar na presença de Deus e perto de Deus. Porém, o pecado, ele nos cega. Então, as escolhas que você vem fazendo para a tua vida, eles podem estar te afastando dos caminhos do Senhor, porque você escolheu viver no pecado. Tudo que contraria a vontade de Deus é pecado. São costumes mundanos que a oposição fez você ver e enxergar como algo normal, como algo que todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, eu também posso fazer. Só que o que todo mundo faz não necessariamente é algo de Deus, é algo santo, é algo sagrado. Entende? Então, você não tem que andar no mesmo fluxo do mundo. Você tem que andar contra o fluxo do mundo. Porque você escolheu ter vida com Deus. Você escolheu ter vida no altar. Então, não permita que a sua mente seja dominada pela oposição, falando que você é careta, falando que você é diferente e botando isso de uma forma em você que venha a te puxar de volta para o caminho que você estava e te afastar dos caminhos de Deus. Ser diferente é um privilégio que poucos não conseguem ser, ou que poucos não conseguem ter. Porque você ser diferente está dizendo ali que você decidiu
ter comunhão com o Senhor, você decidiu ter uma vida diferente da do mundo e que você futuramente vai viver os planos do Senhor para a sua vida e vai passar a eternidade com Ele. Todas as pessoas à sua volta que fazem o que todo mundo faz, que anda no fluxo do mundo, que anda no modismo, que anda nas conveniências que o mundo oferece, elas não passarão a eternidade com Deus, a não ser que elas se arrependam dos seus pecados. Entende? Então não se compare com essas pessoas. Você não tem que usar a comparação para nada, nem com essas pessoas, nem com as pessoas que andam na direção de Deus. Comparação não é de Deus. Comparação é pecado. Comparação desenvolve em você a inveja. Entende? Caim e Abel aqui, Caim tinha inveja de Abel. Caim se comparava a Abel. Por isso que ele matou Abel. Porque Abel passou a ser um problema para Caim. Entende? Então ele foi lá por inveja, de achar que ele era inferior a Abel, foi lá e matou Caim. Foi lá e matou Abel. Entende, gente? Então, o que a gente precisa aprender disso tudo aqui? O pecado, quando ele se instala na nossa vida, ele nos cega. Deus está o tempo todo do seu lado. Só que o pecado que está em você não consegue fazer que Deus te enxergar, te mostrar que Deus está do seu lado. Então, qual é a tendência nossa de quem peca? É se afastar dos caminhos do Senhor. Porque é automático, a gente se sente impuro, a gente se sente sujo. Então, a gente não consegue estar na presença de Deus. Então, é mais fácil continuar no pecado, é mais fácil continuar o que estava fazendo, do que tentar se redimir com Deus, se arrepender dos seus pecados e voltar lá para o início da fila, para começar tudo de novo, para poder vir a ter sua intimidade com Deus. Só que quando você peca e você continua no erro, você continua no pecado, a tendência sua é se afastar cada vez mais dos caminhos do Senhor. Eu tenho algo para te dizer. Não se afaste dos caminhos do Senhor, por mais difícil que seja seguir. Porque uma vez que você se afasta, você volta lá para o final da fila, lá para o início onde tudo começou, ou seja, todo o seu processo é jogado por água abaixo, ok? É reiniciado, é resetado, você volta lá para o início para poder começar tudo de novo. E a tendência que você sai quando você volta é ser mais difícil. Por quê? Porque você está com mais pecado. Entende? Então você prolonga o seu tempo de processo, o seu desenvolvimento de cura e libertação. É como se você já tivesse um saldo de pecado ali, das escolhas que você fez no decorrer da sua vida antes de chegar perto de Deus, de ter intimidade com Ele, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E você acrescenta mais quantidade a esse saldo que você já tinha. Então, ao invés de você, quando pecar, se afastar dos caminhos do Senhor, quando você pecar, tiver a sua recaída, não se afaste de Deus. Continue na presença de Deus. E ora ao Senhor, pedindo a Ele forças para você não vir a pecar mais. A gente precisa entender que todos nós somos pecadores e todos nós somos falhos. Todos nós temos recaído em algum momento. Entende? A diferença são que aquelas pessoas que têm recaída e voltam para os caminhos que estavam fazendo antes, para as escolhas que faziam antes, é querer continuar nos caminhos do Senhor, mesmo tendo dificuldade. Mesmo admitindo para si mesma que é uma pessoa falha. Que é uma pessoa que ainda gosta do que fazia. Então, o que você tem que fazer? Ao invés de você voltar a fazer o que você estava fazendo antes e se afastar do caminho de Deus, ore ao Senhor e fala: Pai, eu não consigo sozinho. Eu não consigo deixar de fazer isso aqui sozinha. Eu não consigo deixar de fazer o que eu fazia antes. Eu não consigo, ele está dentro de mim, é mais forte do que eu. O que é isso que você está fazendo? Admitindo para Deus a sua fraqueza, se tornando vulnerável na presença de Deus. Confiança.
Você está mostrando para Deus que você confia nele, que você quer ajuda, que você quer mudar. Só que você sozinho não consegue. Você conseguiu captar a diferença? Os dois são pecados, ok? Porém, um é você pecando, admitindo que você não consegue sozinho, que você precisa de ajuda. E o outro é pecado que você vai lá, faz e se afasta dos caminhos do Senhor e volta lá para o final da fila. Entende? O seu processo de cura e libertação não é só pelas feridas que você está causando em você ou decorrer das escolhas que você fez. O seu processo de cura e libertação é você amadurecer e ser transformado por Deus mediante os pecados que você escolhe ter. Entende? Então, ao invés de você pecar e se afastar dos caminhos do Senhor e voltar lá para o final da fila resetando todo o teu processo, pecou, peça perdão a Deus, misericórdia a Ele e fala: Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu estou disposto e eu quero mudar. Mas eu não estou conseguindo sozinho. Entende? Então, quando você pecar, não se afaste dos caminhos do Senhor, continua. Vai ser difícil? Vai. Vai vir a oposição contra você? Vai. Eles vão fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. Porque Ele quer que você volte a ser o soldadinho de chumbo deles. Ser a marionete deles. Mas persevera em presença física, em estar no caminho do Senhor. Não se afaste. Pecou, peça perdão a Deus. Pecou, fale: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Preciso de ajuda. Admite, quando a gente admite pra gente mesmo os nossos erros, as nossas falhas, é como se a gente tomasse um banho de água fria e acordasse para a realidade, entende? E a gente vê que a gente não consegue sozinho, que a gente precisa de ajuda, ou seja, o teu ego, a tua vaidade, o teu orgulho está sendo quebrado e você está pedindo ajuda ao Senhor. Você está se libertando nesse momento, quando você admite que você precisa de ajuda e que sozinho você não consegue. E Deus, no amor dele, na misericórdia dele, na graça dele, vai vir até você, vai te restaurar, vai te lapidar, vai te transformar, vai te envolver, vai te proteger. Por quê? Porque Ele quer que você siga os caminhos dele, que você tenha comunhão com Ele, que você tenha intimidade com Ele. E através dessa insistência tua em querer ficar nos caminhos do Senhor, mesmo pecando, vai transformar você de dentro para fora. E você vai vir a ter comunhão com Deus e relacionamento com Deus. E vai chegar uma hora que esse pecado que tanto bate na porta do teu coração, querendo fazer você pecar de novo, ele não vai mais ter serventia em você. Porque a sua intimidade com Deus vai estar tão íntima, tão fortalecida, que você não vai dar mais voz para a voz da oposição na tua mente, para você vir a pecar, para você vir a se afastar. Entende? Vai haver um crescimento, vai haver um amadurecimento na tua vida espiritual e na sua vida física. Entende, gente? Então é assim que Deus trabalha. Então quando você pecar, não se afaste dos caminhos do Senhor. Por mais que você não consiga enxergá-lo, por mais que você não consiga senti-lo, continue em oração, continue fazendo leitura da palavra, continue estudando, continue buscando a presença. Fala: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Porque Ele vai te ajudar. Ele só precisa do seu coração quebrantado, do seu coração humilde e da sua disponibilidade em querer mudar. Só depende de você ter uma vida transformada por Deus e viver os planos do Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.